Beleza, pessoal? Tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vídeo para o nosso canal, o Tereré com Fé. Eu quero cumprimentar vocês aí com a paz de Jesus Cristo, que Deus possa alcançar você aí, seja onde você estiver visualizando esse vídeo nesse momento. E eu quero te pedir já encarecidamente que você venha se inscrever no nosso canal Tereré com Fé. Ative também o sininho de notificação para você receber em primeira mão aí os nossos conteúdos. E também não deixa de deixar o seu like aí nesse vídeo, de dar o seu joinha, aquela curtida para nos ajudar aí no crescimento do nosso canal, porque certamente Deus vai retribuir na sua vida e vamos alcançar aqui um objetivo maior de levar alguma coisa, né, da parte de Deus, um louvor, alguma coisa até a sua vida. Beleza? Eu sou o Samuel Rocha, nós vamos começar aqui o vídeo de hoje com uma situação que aconteceu comigo há uns dias atrás. Há uns dias atrás eu estava dormindo, né, como de costume, todas as noites nós nos deitarmos para dormir aí, e no meio da noite eu tive um pesadelo. Esse pesadelo ali, eu sonhei com coisa ruim. Sonhei aí com capiroto, muitos nomes aí ele tem, infelizmente. Mas eu sonhei com coisa ruim, tive um pesadelo com coisa ruim ali, me dando uma tentada no sonho. E eu acordei ali um pouco assustado ali naquela hora por aquele pesadelo e tal. E eu olhei no relógio, era exatamente 2 horas e 59 minutos da manhã. E aí amanheceu, eu fiquei um pouco encabulado com aquele sonho ali e tal. E olhando a internet, vendo alguns materiais, por um acaso apareceu algo que tivesse relacionado às 3 horas da manhã. E aí me lembrou do sonho, do pesadelo que eu tive, né, com coisa ruim, com o pé rachado, com capiroto, seja ele como for o nome que você conhece aí. Eu me lembrei desse sonho e me lembrei também do horário que isso aconteceu, que eu acordei, né, 2 horas e 59 minutos da manhã. Procurando saber um pouco mais sobre esse assunto, eu encontrei algo relacionado à hora do diabo. É isso mesmo, a hora do diabo. E relacionado tudo isso com as 3 horas que eram exatamente, né, 2h59 da manhã para as 3 horas da manhã, eu fiquei um pouco cabulado, fui procurar saber um pouco mais disso sobre esse horário na Bíblia Sagrada. E encontrei muitas coisas interessantes aqui que estão relacionadas ao número 3. É isso mesmo, o número 3 aparece por muitas vezes na Bíblia Sagrada. O número 3 também aí, baseado na numerologia, né, que é a ciência que estuda números, né? Nós vamos ver que o número 3 tem vários significados também, de religião para religião. O número 3 também vai mudando aí o seu significado, né? As suas crenças aí que estão em torno desse número vai mudando aí conforme algumas pessoas acreditam nele. Mas o fato é que ele aparece por muitas vezes na Bíblia Sagrada. E eu buscando na Bíblia tudo isso relacionado ao número 3, eu logo fui para o livro do Gênesis, no capítulo 1, quando nós vemos a criação, todo o processo da criação. A Bíblia vai dizer no capítulo 1 e versículo 1 do livro de Gênesis: e no princípio criou Deus os céus e a terra. E no versículo 2 ele vai dizer assim: a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a escuridão. Nós vemos ali a ação de 2 agentes, né? O Pai e o Espírito Santo, Deus, né, e o Espírito Santo ali trabalhando no processo da criação. Mas nós vamos ver no livro de João que havia mais um agente ali trabalhando junto com eles. Nós vamos ver lá no livro de João. Olha só, se você está com a sua Bíblia aí, me acompanha nessa leitura porque está muito interessante. Olha só o que é que o livro de João, no capítulo 1 e o versículo 1 vai dizer: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Agora ainda no capítulo 1 e no versículo 14, olha só o que diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, procurando saber mais sobre o processo da criação, eu encontrei aqui
respaldos para nós afirmarmos com categoria que além de Deus e o seu Espírito trabalhando ali, nós também tínhamos Jesus trabalhando ali. Então, nós vemos ali o processo da criação sendo feito ali por agentes triplos, no qual são Pai, Filho e Espírito Santo, a Santa Trindade, assim por dizer, né? Deus sendo um e sendo três através do seu Espírito e do seu Filho Jesus Cristo. Então nós já vemos o número 3 no processo da criação. No começo da Bíblia Sagrada, nós já vemos o número 3. Olha só que bacana. E o número 3 vai continuar aparecendo por muitas vezes na Bíblia Sagrada. Por muitas vezes nós vamos ver o número 3 relacionado a algumas situações que aconteceram na Bíblia. Quem nunca ouviu uma pregação, quem nunca ouviu um hino, ou talvez alguém fazer uma citação dos 3 jovens na fornalha, né? É bem certo que passado algum tempo havia um 4º homem ali, mas nós vemos que a história toda gira em torno de 3 jovens que foram ali, por não adorarem o rei, foram colocados em uma fornalha de fogo ardente. Nós vemos mais uma vez o número 3 aparecendo na Bíblia. Olha só que bacana, mais uma passagem da Bíblia Sagrada. Agora nos Evangelhos nós vamos ver a epígrafe, né, que vai estar relacionada a esse assunto, vai dizer os reis magos do Oriente. Quando nós vemos falar sobre os reis magos, né, nós vamos ver a história de que esses reis, eles souberam que o rei dos judeus havia nascido ali, porque uma estrela os havia avisado ali de que o rei dos judeus havia nascido. Então eles começam a caminhar ali para adorá-lo, e esse que seria Jesus Cristo, no qual havia nascido. No Evangelho de Mateus nós vemos essa história narrada. E quando falamos sobre magos do Oriente, nós vamos ver que quando nós ouvimos algo relacionado a eles, nós vamos ver o número 3 aparecendo. Nós vamos conhecer, muitos conhecem esses magos, né, por os 3 reis magos. Então tudo que tiver relacionado ali aos reis magos, nós vamos saber que indícios apontam que eles eram três pessoas ali, operando ali a caminho para adorar a Jesus, o rei dos judeus que havia nascido. Olha só o número 3 aparecendo mais uma vez. E bem bacana também quando nós vemos aqui no livro de Atos dos Apóstolos, mais uma vez nós vamos ver essa história se repetindo, né? Agora ali com Pedro e João, eles tinham o costume de subir ao templo, né, para a oração. E ali uma história muito conhecida de que eles encontram ali um coxo, né, um aleijado, que desde da sua nascença já era aleijado, já era defeituoso, um processo de má formação. Mas a Bíblia diz que ele foi curado ali através das palavras, né, de Pedro e João, quando eles dizem assim, não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou, levanta e anda. Mas uma coisa interessante acontece. Quando nós lemos essa passagem, nós vamos ver que a hora na qual eles estavam subindo ao templo para orar era a hora 9. A hora 9 aqui para nós seria às 15 horas da tarde, trazendo para nossa atualidade aqui o nosso horário, nosso calendário, nosso relógio no qual nós nos orientamos hoje. A hora 9 naquela época era às 15 horas, às 3 horas da tarde. Olha só que bacana, mais uma vez aí o número 3 aparecendo. Agora vamos para mais uma coisa interessante. Olha só que bacana. Quando Jesus é crucificado ali, né? Jesus é crucificado, nós vamos ver a sua ressurreição acontecer depois de quantos dias? 3 dias. Olha só que bacana. Mais uma vez o número 3 aparecendo. Após 3 dias, Jesus, o nosso Cristo Salvador e Redentor, ressuscita. Olha que bacana. Mais uma coisa interessante também, que na crucificação, quando Jesus ali está sendo crucificado, né? Jesus está crucificado já, Jesus está no meio, mas à sua direita e à sua esquerda haviam ali mais 2 sendo crucificados com ele, né? Então nós vemos ali 3 pessoas sendo crucificadas naquele momento. Olha só, mais uma vez o número 3 aparecendo. Olha só que bacana. E quando nós vamos agora falar mais um pouquinho de Jesus Cristo,
quando nós vamos falar sobre a crucificação de Jesus. Olha só, se você está com a Bíblia fácil aí, acompanha comigo. Olha só o que a Bíblia vai dizer agora no Evangelho de Marcos, capítulo 15 e versículo 25. Nós vemos a epígrafe aqui desse texto apontando para a crucificação, e olha só o que é que o verso diz. E era a hora terceira, e o crucificaram. Então nós vemos aqui mais uma vez o número 3 aparecendo, olha só que bacana, e está diretamente relacionado a horas, né? Esta passagem, no qual vai dizer que Jesus foi crucificado às 3 horas da tarde, olha só que bacana. Então nós vemos muitas e muitas vezes o número 3 aparecendo na Bíblia Sagrada em muitas situações. E quando eu fiquei um pouco ali perplexo, né, pelo horário, 2h59, no qual tive aquele pesadelo todo, aquela coisa acontecendo, sonhando com coisa ruim, me dando ali uma assustada ali. Eu procurei entender um pouco mais, e nós vamos ver agora no livro do Gênesis, olha só que bacana, quando nós vamos ver o livro do Gênesis no capítulo de número 1 ainda, no processo da criação. Agora nós vamos entender um pouco o que é que o diabo tem a ver com isso. Olha só o que é que a Bíblia diz no capítulo 1 do livro de Gênesis, versículo 5. Olha só. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã o primeiro dia. Olha só. Agora nós temos aqui um desenrolar que nos aponta para as trevas. Nós sabemos que o coisa ruim, o diabo, o Lúcifer, Satanás, Beelzebul, seja ele qual nome você conheça, nós vemos que ele é sujo e sem vergonha, né? E tenta imitar a Deus em muitas situações. Nós vemos aí a história, né, de que Lúcifer tentou se igualar a Deus. E nós vemos que o número 3, né, a hora nona, às 3 horas, tem muita coisa relacionada a Jesus, às 3 horas da tarde, às 3 horas do dia, né? Mas como nós lemos lá no livro do Gênesis, a noite ela é caracterizada pelas trevas. Então, se o diabo tenta se igualar ou imitar a Deus, né, certamente ele também se apossou aí das 3 horas da manhã para aprontar aí nesse momento da madrugada, não é verdade? Então, nós vemos aí que possivelmente, né, muitas coisas aí vão apontar para isso, que o diabo, as trevas, têm um poder maior nesse horário, né? Nós vemos aí algumas pessoas, alguns estudiosos afirmam aí, né, algumas religiões também, né, outros tipos de religiões afirmam aí que nesse horário da madrugada uma batalha espiritual é travada, né? E aí, será que existe de fato algo espiritual relacionado às 3 horas da manhã? Quantos de nós já não tivemos aquele sonho, né, um tipo de sonho misturado com realidade, que nós estamos ali dormindo, né? E parece que vamos acordar, mas não conseguimos. E eu particularmente já tive muitos sonhos assim. Olha só, sonhos que eu tive na minha vida quando criança, quando jovem, quando adolescente, eram mais ou menos assim, meio iguais assim. Vou confessar para vocês que eu tive alguns sonhos com o coisa ruim meio iguais assim. Essa situação de você estar deitado, dormindo, aí meio que você acorda, quer levantar, mas não consegue, fica um choque de realidade ali com o sonho, né? Nós não conseguimos entender, mas o fato é que eu tive muitas situações como essa, passei por muitas situações como essa, quando criança e quando adolescente, e acontecia sempre do coisa ruim no sonho, vi me cutucar debaixo da costela assim. É um lugar que eu tenho muita cócega. Se me fizer cócega aqui debaixo das minhas costelas aqui, eu não aguento. E nos sonhos, pasmem os senhores que estão vendo esse vídeo agora,
o coisa ruim no sonho vinha me cutucar logo aqui debaixo da costela. Vários sonhos eu tive, né? Sonhos esses misturados com um pouco de realidade, e eu não conseguia acordar. Fazia força para levantar, para mexer os braços, mas não conseguia. E eu tenho certeza que você já passou por uma situação dessa, né? Uma coisa é fato, que eu nunca me atentei para a hora, nunca peguei o relógio a olhar que horas eram quando passei por essas situações. Mas nos últimos dias passei por uma situação dessa, olhei no relógio, eram exatamente 2 horas e 59 minutos. Algo muito estranho tem, né? Quando nós vemos aí coisas que estão relacionadas ao diabo, né? Nós vemos que o número 3, a hora terceira da madrugada, da manhã, né? Tem muito relacionado a ele. Note só você quando você assiste filme de terror, né? Muitos filmes de terror aí famosos que acontecem exatamente, que se passam ali as cenas, situações acontecem exatamente às 3 horas da madrugada. É isso mesmo, às 3 horas da madrugada. Então, se o diabo tem um poder maior às 3 horas da madrugada, nós não sabemos e não temos nenhum respaldo também para afirmar isso nesse momento. Mas nós sabemos que algumas coisas estranhas acontecem nesse horário, né? Eu já ouvi relatos de pessoas que, né, que perderam algum parente, que algum familiar morreu, e que às 3 horas da manhã tiveram um sonho com aquela pessoa, ouviram aquela pessoa chamando às 3 horas da manhã, mas não viram ninguém. Então, existe uma coisa aí relacionada às 3 horas da manhã. E a Bíblia ela é categórica quando afirma que Deus fez separação entre o dia e a noite e chamou a noite de trevas, né? Tanto que quando nós vemos aí alguns estudos relacionados a pecado, né, aos pecados, e a Bíblia também diz isso, né, que o pecador, o malfeitor, aquele que pratica coisas ruins, ele prefere estar à noite, né, trabalhando, fazendo ali suas atividades ruins. Eles preferem estar ali em ação durante a noite. Durante o dia, né, é muito difícil você ver alguém praticando algo ruim, né? Mas durante a noite nós vemos aí que muitas coisas ruins acontecem, assassinatos, né? Assaltos, acidentes dos mais tenebrosos aí. É muito estranho, porque talvez de fato as trevas tenham um poder maior durante a noite. O fato é que, como o diabo tenta imitar tudo que é de Deus, tudo que Deus faz, o diabo tenta imitar, com certeza também. Eu acredito que ele tenha tomado para si aí às 3 horas da madrugada. É isso mesmo. Então, o que é que você pensa? Será que existe a hora do diabo? Seria ela às 3 horas da madrugada? Seria ela antes? Eu trouxe para vocês aqui algumas curiosidades, né, da parte de Deus, da Bíblia aqui, que relacionam muito o número 3 e também a hora nona, às 3 horas da tarde, né? E nós vemos que muitas coisas acontecem na madrugada aí de ruins. Mas fato é que nós servimos a um Deus que é muito mais poderoso do que o coisa ruim, não é isso mesmo? Nós servimos a um Jesus que é muito mais poderoso e tem cuidado de nós. Se o diabo tenta contra a sua vida, fique tranquilo, porque Jesus é maior do que ele. Então, eu trouxe aqui apenas uma curiosidade para nós, né, entendermos um pouquinho melhor sobre o número 3 na Bíblia, e aparece por muitas vezes, né, o número 3. Mas e aí, o que é que você pensa? Você já teve um sonho desses que queria acordar, que tentou acordar, mas não conseguia, ali uma mistura de realidade com sonho? O que é que aconteceu? Você conseguiu acordar? Muitas pessoas ali, eu já ouvi dizer que tiveram essa mesma situação que eu contei, que eu passei em algumas situações quando eu era mais novo. Pessoas que passaram por isso, né? E tiveram a sensação de que tinha alguém sobre elas ali, segurando o seu pescoço, enforcando, impedindo de levantar, impedindo de se mexer, impedindo de acordar. Quem nunca teve um sonho desse, né?
e que acordou desesperado e assustado, agoniado. Mas o fato é que poucas às vezes nós não nos atentamos para o horário, né, que essas coisas acontecem. Mas eu já acho muito bacana também às 3 horas da manhã você dobrar o seu joelho para uma bela oração a Jesus, né? Uma bela busca da parte de Deus ali às 3 horas da manhã também é muito bom, né? Também é muito bom. Olha só o que é que um versículo no livro de Salmos diz para nós encerrarmos esse vídeo. Salmos no capítulo 91. Capítulo 91. E o versículo 5, olha só o que Deus está contando para nós aqui. O que é que Jesus, neste trecho da Bíblia, está querendo nos dizer aqui, ó. Salmo 91, versículo 5. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Olha só que bacana. A Bíblia nos garante então, e lá em cima, no mesmo capítulo de número 91, no versículo 1, a Bíblia vai dizer assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então, se você está guardado ali na sombra do Onipotente, se você tem buscado proteção em Jesus Cristo, se você tem buscado proteção em Deus, certamente você está guardado à sombra do Onipotente. Então, nem seta, nem peste que voe de dia ou de noite vai te alcançar. Esse vídeo foi apenas uma curiosidade que nós trouxemos aqui. Eu quero pedir ainda, não deixa de se inscrever no nosso canal aqui. Não deixa de ativar também o sininho de notificação para você receber os nossos conteúdos em primeira mão. E também não deixa de deixar também o seu like aqui nesse vídeo. Com certeza vai dar uma força para nós aqui, para nós impulsionarmos o canal. Que o Senhor venha te guardar, tanto às 3 horas da tarde quanto às 3 horas da manhã. Tenha certeza de uma coisa: Jesus está te guardando. E se você está sendo guardado por Ele, mal nenhum chegará à tua tenda, mal nenhum chegará à tua casa. Então, fique firme em Jesus, não se desvie, não deixe de buscá-lo, porque com certeza Ele está cuidando de você. Beleza, pessoal? Esse foi mais um vídeo aqui para o nosso canal Tereré com Fé. Fique conosco aí nos próximos vídeos. Com certeza nós vamos ter ainda pela frente aí muitas entrevistas, muito bate-papo, muita música. Com certeza muita coisa boa vai acontecer aqui no nosso canal, beleza? Esse foi mais um vídeo para o nosso canal Tereré com Fé. Que Jesus possa alcançá-los.